o retorno do vilão do primeiro filme, a exploração dos possíveis poderes psíquicos dos protagonistas e uma possível ponta solta que nos levaria para uma sequência desse filme. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de O Telefone Preto 2. Quase 3 anos depois do sucesso que foi o primeiro filme, o diretor e roteirista Scott Derrickson voltou com uma sequência que mergulha de vez no terror psicológico e sobrenatural. O Telefone Preto 2 expande ainda mais o universo que já foi estabelecido no primeiro filme, trazendo de volta o assassino conhecido como The Grabber, porém agora com uma pegada mais espiritual mesmo, sabe? Além disso, aqui nesta trama, a fé e a herança familiar acabam se misturando em um herendo bastante sombrio e com muitas reviravoltas e também retcons. Antes da gente de fato falar sobre o final do filme, vou fazer um rápido resumo de tudo que essa produção nos apresentou. Nessa sequência, a história vai acompanhar o Finn e a sua irmã Gwen, depois dos eventos traumáticos do primeiro filme. Apesar do trauma ter acabado, ele ainda deixou vestígios em ambos, e cada um deles está tentando lidar com essa dor do seu próprio modo. O Finn, por exemplo, ele acaba se expressando muito através da violência, da utilização do sarcasmo e, claro, também das drogas. Já a Gwen, por outro lado, ela está tendo alguns pesadelos bastante intensos, onde descobrimos mais pra frente no filme que é justamente através deles que o vilão está se manifestando. Depois dessa produção mostrar pra gente como ambos estão lidando com essa dor, com esse trauma, vamos pra de fato o que interessa. Esses sonhos da Gwen mostram 3 crianças que infelizmente acabaram também perdendo suas vidas, e temos algumas pistas de onde supostamente elas estão, e a Gwen acaba explorando isso através de seus sonhos, e é justamente neles também que o vilão retorna. Foi só um sonho. Mas era um lugar real. Um acampamento. A gente tem que ir lá. Se você já assistiu A Hora do Pesadelo, provavelmente vai estar familiarizado com essa forma na qual o vilão nesse filme se manifesta. Ele basicamente te ataca nos sonhos, mas isso acaba sendo refletido também na vida real. Então, a partir do momento que ele te machuca dentro do sonho, ele também te machuca fisicamente no mundo real. E eu achei a forma como o filme trabalha isso sensacional. Mas continuando, a trama mostra que os 3 primeiros garotos mortos pelo vilão ainda estão presos de forma espiritual no lugar onde ele agia. E são esses espíritos que alimentam o poder dele, permitindo que ele continue assombrando e machucando a Gwen. E agora vai mais uma interpretação minha. Eu acredito que ele não tem tanta força para atacar ela fisicamente através dos sonhos quando ela está longe. Eu pelo menos tive a perspectiva que ele atraiu ela lá pro acampamento porque lá ele teria mais força, devido aos corpos de suas vítimas que estavam lá. Então por isso que ele atraiu ela para lá, porque lá ele teria mais força de fato para agir. E como ela estava longe dele no início do filme, ele não poderia agir da forma na qual ele queria, porque a partir do momento que ele conseguiu atrair ela para o acampamento, por consequência o irmão dela também iria, porque ele tem toda essa questão de proteger ela, e o vilão poderia machucar a Gwen, e a partir disso afetar o Finn, que é justamente dele que o vilão quer se vingar. E que forma melhor de se vingar do Finn do que machucando a sua irmã. Mas algo interessante que o filme estabeleceu é que quando a Gwen encontra e enterra os corpos das crianças, o espírito do vilão acaba enfraquecendo, e é exatamente a partir disso que eles conseguem enfrentá-lo e ter também essa vantagem maior sobre ele. Inclusive o filme também fala um pouquinho sobre o céu e o inferno, e eu acho isso extremamente interessante. Falando inicialmente sobre o inferno, em dado momento o vilão, ele fala que depois que ele morreu lá no primeiro filme, ele foi mandado diretamente para o inferno, e lá ele perdeu qualquer vestígio de humanidade que ele ainda tinha. Em um momento ele fala que o corpo dele foi esvaziado até não sobrar nada além da maldade. Então por isso que agora ele está com ainda mais ódio, com ainda mais raiva e essa sede de vingança contra o Finn. E todo esse plano arquitetado com ele para trazer a Gwen para aquele local, uma forma dele conseguir colocar sua maldade em prática. Falando um pouquinho agora sobre a Gwen e a expansão de seus poderes psíquicos, que é algo que eu achei muito interessante, porque no primeiro filme isso meio que foi pincelado de forma bem vaga, mas aqui é de fato explorado e expandido também. Dessa vez a Gwen, ela assume o protagonismo. O filme aprofunda muito em seus poderes. Agora ela consegue se comunicar com os mortos através dos sonhos, conversando inclusive com as próprias vítimas do vilão e até mesmo com o espírito da sua própria mãe. Ao longo da história, a Gwen descobre que esses seus poderes eles foram herdados da sua mãe, como parte da sua linhagem, e isso acaba permitindo que ela transite entre o mundo real e o mundo dos sonhos, aumentando a sua conexão com o além. Então no clímax do filme ela consegue utilizar desse seu dom para localizar os corpos, e acaba ajudando ela, seu irmão e toda a galera que tá ali apoiando eles a enfrentar o vilão de uma vez por todas. É nesse momento que esse terror mais físico acaba se tornando mais espiritual, mais simbólico, porque a Gwen é uma personagem que ela tem muita fé e ela expõe isso durante todo o filme.
E nesse momento a gente vê uma espécie de luta entre a fé e a escuridão. Já o irmão da Gwen, por outro lado, o Finn, é nesse momento final que ele também resolve encarar os seus próprios medos, porque boa parte do filme ele tenta não encarar o seu medo. Por exemplo, quando a irmã dele fala que tá tendo sonhos, ele fala, são só sonhos, relaxa. Ou seja, ele finge que aqueles sonhos não significam de fato algo além. Além disso, ele também não fala das dores que ele sente devido ao trauma que ele teve. Então é justamente também no finalzinho do filme, e assim como a sua irmã, ele também resolve enfrentar os seus próprios medos. E isso é muito lindo, porque tanto pro Finn quanto pra Gwen, isso acaba deixando de ser apenas um confronto físico, mas também se tornando um confronto emotivo. Outra situação muito interessante, que também é um retcon, é referente à mãe da Gwen e do Finn. O filme mostrou que ela também tem esses dons psíquicos, e que ela trabalhava como conselheira no acampamento onde o vilão, na época que estava vivo, também era um funcionário. Inclusive foi lá onde ele começou a agir de forma maliciosa com as crianças. Em um dado momento de sua vida, ela acabou tendo essa visão através de seus sonhos referente ao sequestro da primeira criança. Quando ela foi tentar encontrar essa criança, infelizmente ela foi capturada pelo vilão vagabundo, e ele fez parecer com que ela tivesse tirado a própria vida, mas ela nunca fez isso, foi ele que fez isso com ela. Essa revelação, pelo menos no meu ponto de vista, acaba adicionando uma carga ainda mais dramática ao filme, e ainda dá mais motivos para tanto o Finn quanto a Gwen quererem acabar de vez com esse pilantra, porque além de tudo que ele fez com ambos no primeiro filme, ele também, infelizmente, levou a mãe deles. E isso também acaba mudando um pouquinho a forma como a gente vê o primeiro filme, porque dá pra perceber que ele tem uma fixação grande por essa família, porque além da mãe, ele ainda foi atrás do filho. Mas dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre como o filme explora o trauma, a fé, de forma simbólica. O Telefone Preto 2 ainda é um terror sobrenatural, mas agora ele também usa desse gênero para discutir outros temas, como por exemplo, a fé. O Finn, ele é mostrado como um adolescente totalmente destruído devido aos traumas que ele passou, e ele tenta esconder o seu medo e a sua raiva. E tem um filme nesse filme que eu considero muito lindo, que é quando ele desaba e chora. Ele fala o seguinte, que ele não quer mais sentir nem raiva e nem medo, ou seja, ele reconhece o próprio trauma e está disposto a tentar não sentir mais ele, a de fato seguir em frente. E isso é um dos pontos que nos preparam para o confronto final, onde a Gwen, o Finn, eles de fato enfrentam o vilão, que naquele momento estava extremamente enfraquecido, e agora tanto a Gwen quanto o Finn vão se libertar de vez do passado traumático. Isso através de uma luta simbólica, uma forma de quebrar de vez esse ciclo de violência que persegue eles desde criança. O filme também traz um debate muito bacana referente à fé. A Gwen, ela é uma personagem que acredita muito em Jesus e usa da oração como proteção em diversos momentos do filme. Enquanto outra personagem do filme, a chamada a Bárbara, ela também é uma mulher de fé, porém ela é extremamente hipócrita. Ela prega toda essa questão da fé, mas ela não tem o mínimo de empatia com os outros. Então é muito bacana como o filme consegue explorar essa questão da fé de duas formas. De uma pessoa que de fato utiliza a fé para o bem e de outra que apenas utiliza como forma de escudo para a realidade. Mas no final das contas, o filme mostra pra gente que o verdadeiro poder deles não vem apenas da fé, mas sim da confiança, do amor, do querer fazer o bem. E para além de tudo, da esperança. E tudo isso consegue vencer do mal, que nesse caso é o vilão, que é alguém que sempre foi alimentado pelo medo, pelo ódio e por esse sentimento ambíguo de raiva. Mas isso é derrotado pelo bem. Então, pra mim, pelo menos, isso é uma mensagem que, apesar de ser extremamente genérica, ainda funciona muito bem. Inclusive, no desfecho do filme, a Gwen, ela conversa com sua mãe que está no paraíso, e ela fala como lá é bom, o que acaba deixando as coisas mais leves, porque apesar do final trágico que ela teve, vão saber que, pelo menos naquele momento do filme, ela está em um lugar bom. Inclusive, a Gwen, ela se lamenta porque ela não queria ter esses poderes, e ela fala que esses poderes é uma espécie de dom, e que ela pode utilizar deles para ajudar as pessoas. Então essa foi a interpretação que eu tive desse filme. Achei ele bem bacaninha, tem uma coisinha ali e outra ali que eu não gosto tanto, mas de forma geral acho um filme excelente. Agora vamos para o último ponto desse filme, que é uma possível sequência de O Telefone Preto 2. Eu realmente acho que se esse filme for tão bom financeiramente quanto o primeiro foi, teremos um terceiro filme, porque agora o filme mostrou pra gente que ele pode voltar a assombrar as pessoas de forma espiritual. E claro, aqui é deixado bem claro que mais uma vez ele foi apagado, eles conseguiram ali ter acesso aos corpos, mas e se de alguma forma ainda tiver outras vítimas por aí, e se ele ainda puder ir atrás da Gwen, do Finn ou de outras pessoas através dos sonhos, será que isso seria impossível? Eu realmente acho que não, principalmente se esse filme for bom financeiramente, eles com certeza vão poder fazer mais, e a melhor desculpa para isso é justamente utilizar possíveis outras vítimas que ele possa ter feito durante a sua trajetória
corpos que ainda vão estar por aí, e é a partir deles que ele se manifesta. E aí, o que vocês acham disso? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, eu vejo você em breve. Fui!